aviso, tá? Beleza. Seguro a guarda. Gravando. Rosane, por favor. Vamos diante deste momento realizar a nossa oração de abertura de mais um encontro com Jesus. Como nos bem disse a nossa amiga Andréia, vamos colocando em nossa tela mental a limpeza do dia de hoje, limpando a nossa tela mental do dia vivenciado, que bem nos diz Jesus, ele já se foi, passou. Hoje estamos neste momento, neste exato instante, vivendo o aqui e agora. Diante desta energia, vamos nos conectando com o encontro com Jesus. Respirando o ar, enchendo nossos pulmões, diafragma. Sentindo a energia, o oxigênio, fazendo a limpeza de todas as nossas células, nos conectando com essa energia salutar, que é a presença de Jesus em nós, a nossa existência no hoje, neste momento, no aqui e agora. Assim, nos conectamos com a espiritualidade amiga que desde o alvorecer deste dia se dignou a vir nos assistir, a nos orientar, a nos tornar dóceis a mais este ensinamento. Ser conosco, Mestre, por mais esta noite, que nós possamos nos envolver no Teu aprendizado, para que essa existência seja vivida com todo o Teu amor. Que assim seja. Assim seja. Gratidão. Então, eu escolhi aí uma imagem, acho que todos já estão vendo, né? Eu vou ler para quem assiste depois dessa linda oração da companheira Rosane. Vamos lembrar de Jesus dizendo: venham a mim, vós que estáis sobrecarregados, porque eu vos darei descanso. Ou eu vos aliviarei. Essa frase está aí por conta de um comentário da semana passada que o Márcio comentou, né, do nosso descanso em Jesus. Não sei se vocês estão lembrados disso. Então, é só para recordar como um gancho, trazer essa frase do Márcio, né, sobre como podemos descansar em Jesus. E aí sempre é bom lembrar, para quem está começando agora, estamos estudando este livro, é o primeiro livro da série psicológica, Jesus e a Atualidade. O capítulo é o capítulo 16º, Jesus e Repouso. Então, assim, o que nós já vimos? Nós já vimos na parte que antecede nossa leitura de agora. Então, esse capítulo, ele foi dividido em 3 partes. A primeira parte, a ilusão do descanso. Então, o que nós, humanos, encarnados, nessa vida agitada que levamos, entendemos como descanso, as grandes massas, né, como se entende o descanso, e como esse descanso, assim entendido, pode, na verdade, não nos descansar de forma alguma. Podemos até nos cansar ainda mais quando estamos num feriadão, numas férias, e a gente acaba fazendo atividades que nos cansam mais do que nos descansam. É nesse sentido que Joana vem nos trazer
E aí ela vem na segunda parte, que é o que vamos concluir hoje, né? Que, na verdade, o ser humano, ele necessita, sim, do descanso. Tanto do descanso físico, porque é uma questão orgânica mesmo, estamos encarnados. Não tem como não descansar, né? Mas também existe o descanso mental, né? Como que a gente, às vezes, ocupa a nossa mente o tempo todo, às vezes 24 horas por dia, como nós comentamos, que às vezes nós vamos dormir e sonhamos que estamos fazendo aquela atividade do dia. Se a preocupação foi tanta, a gente acaba não descansando mentalmente daquilo. E por isso que é muito importante a técnica da respiração, que a Rosane nos trouxe na oração, desligar dessas atividades diárias um pouquinho para que possamos trazer descanso para a nossa mente. Então, essa parte 2 é isso, a necessidade do repouso. E, por fim, a terceira parte, que é curta, e o plano é que nós encerremos a semana que vem, é a parte dos conselhos da mentora em relação ao descanso. Então, o que é que a gente já viu? Sim, eu pesquei, né, alguns trechos, algumas frases da mentora, só para a gente recordar que o homem tem o desejo do repouso. Então, não é só a necessidade do descanso fisiológico. Muitas vezes nós queremos viver em descanso. Nós trabalhamos a semana inteira para ter o final de semana, né? Então é isso, o homem tem o desejo de descanso. E também, a gente tem uma questão muito grande, que é o consumismo, que muitas vezes as tão desejadas férias para o descanso na verdade, ainda um objeto de consumo, ou seja, as propagandas, a mídia, acaba transformando este momento e não descansamos nada nas nossas férias. Essa é a questão toda, né? E pode ser realmente um modismo desgastante, dependendo, que foi a nossa discussão da semana passada, dependendo de como nós aproveitamos essas viagens. Então, alguns conseguem aproveitar conhecendo lugares novos, novas pessoas, ótimo. Se ela se reenergizou, tá ótimo. Mas e aquelas que fazem tudo isso e chegam mais cansadas do que saíram? Então, isso pode ser uma questão, porque daí ela cansou, ou seja, não descansou nada, teve um gasto, muitas vezes primeiro gozou para depois pagar, e aí ela ainda tem que trabalhar mais para poder pagar aquela dívida que ela fez. É nesse sentido que Joana vem chamar a atenção, que às vezes esse modismo, porque a gente compra porque a mídia vende, pode ser que não esteja satisfazendo essa nossa necessidade do descanso. E agora, nessa parte, aí ela começou dizendo, né, no finalzinho, da necessidade do repouso para quê? Para espairecimento e refazimento. Mudar os ares, mudar o que você faz, ajuda você a pensar melhor. Agora, isso é o que nós vamos estudar hoje, pode ser feito quando? E onde? Será que pode ser feito em qualquer lugar, né? Essa é a questão. Ou será que eu preciso do momento específico do meu mês de férias? Eu só consigo trazer bem-estar quando no meu mês de férias, ou será que eu consigo fazer isso em outros momentos para uma vida mais equilibrada? Essa é a grande questão que nós vamos discutir a partir de agora, com a leitura que Joana vai nos propiciar. Olha só. Jesus comentou que o Pai até hoje trabalha, e ele, Jesus, né, também trabalhava. Porque o trabalho é lei da vida, tanto quanto o é o repouso. Eu vou parar aqui, porque eu tenho um comentário a fazer, depois a gente continua a leitura com Joana. Essa imagem que vocês estão vendo aí, vocês estão vendo? Essa é uma cura que Jesus fez, uma de várias, que ele fez em que dia? No sábado. E Jesus curar no sábado era um problema enorme. Essa aí é a cura do paralítico da piscina de Betsaida. Acho que era Betsaida, não lembro se era de Betsaida, mas o paralítico da piscina, que era um poço, né? Acho que não era Betsaida, não. Era outro nome. Betesda, lembrei. É que era quase parecido.
essa é a cura do paralítico da piscina de Betesda. Betesda era um lugar, porque Betsaida era uma cidade. A Betsaida é o cego. Esse paralítico da piscina era um tanque num lugar perto do muro de Jerusalém que chamava Betesda. Eu vou contar para vocês para a gente poder entender por que Jesus está dizendo essa questão do trabalho. E nesse lugar, o que acontecia? Vocês já ouviram falar o que acontecia nessa piscina ou não? Ninguém conhece? Tá vendo como a gente, às vezes, não se atenta nessas passagens que são lindas da vida de Jesus, né, que está no Evangelho? Então, era o seguinte. Lá, tinha várias pessoas que iam. Sabe quando acontece, assim, de alguém falar, olha, em tal lugar está tendo um milagre. Ou fulano está curando. O que faz? Vem aquele monte de gente para aquele lugar. Isso acontecia em Betesda. Por quê? Porque se tinha a crença de que, em algum momento do dia, o vento batia nas águas e um anjo passava pelas águas, e o primeiro, que quando vinha aquele anjo, que eles entendiam que aquele agitar das águas, que era pelo vento, era o bater das asas de um anjo. Essa era a crença. Então, era que você percebia que ia ter o movimento, você se tacava na água. E o primeiro que entrasse tinha a cura. Então, vocês imaginam o que acontecia lá, né? O povo fervia e ficava lá prestando atenção, esperando. E esse que Jesus está curando, esse paralítico aí, o que acontecia? Ele era paralítico e ele não tinha ninguém, assim, ele era sozinho. Então, ele ficava na cama dele e ficava lá esperando. Só que o que acontecia? A hora que batia o vento, como ele era paralítico, gente, ele não conseguia chegar na água. Então, ele nunca era o primeiro a mergulhar. Ele já fazia muitos anos que ele estava ali. Jesus, vendo ele, e Jesus devia ter auscultado, né, o pensamento dele. Por quê? Pelo que eu entendi da leitura, minha interpretação é o seguinte, Jesus deve ter pensado assim, que ele era meio revoltado, porque Jesus pergunta assim, que fazes? Eu estou aqui, ele respondeu assim, eu estou aqui esperando, mas ninguém me leva. Ou seja, ele já estava, assim, tipo, julgando, né? E aí Jesus falou assim, mas por que você está esperando? Pegue a sua cama e vá lá para os sacerdotes. Gente, mas como é que um paralítico vai pegar a cama e levar? É por quê? Porque Jesus já tinha curado. É isso que Jesus estava querendo dizer para ele. Ele já podia levantar. Como ele tinha fé, ele fez o que Jesus mandou. Porque Jesus tinha um magnetismo enorme. Quando Jesus falou, levanta e pega o seu leito, ele levantou e pegou o leito, né? Ou seja, o que Jesus está dizendo para ele? E eu acho que vai servir aqui, é por isso que eu estou contando essa história. Não fica aí, não, ocioso, vai, faz. Porque ele estava o quê? Esperando. Esperando o quê? Esperando que alguém o levasse. Mas será que na vida nossa é assim? A gente tem que ficar esperando alguém fazer as coisas para nós? Ou nós temos que fazer acontecer? Aí Jesus chamou a atenção dele. Está fazendo o quê aí? Pega o seu leito e vai lá, tá curado, meu filho, vai. E ele fez isso, pegou o leito, colocou nas costas e saiu para mostrar no templo, porque esse era o costume, né? Que ele tinha curado. História linda, maravilhosa, só tem um problema. A hora que chegou lá no templo, ele foi contar que ele estava curado. Os sacerdotes ficaram bravos. Por quê? E perguntaram, quem foi que fez isso? Aí ele foi explicando. Jesus chegou no templo e ele apontou. Ele falou assim, foi esse aí que me curou. E eles começaram a acusar Jesus. Foi até depois desse episódio, lá no finalzinho. Sabe aquela situação, essa vocês vão lembrar, que tem os vendilhões do templo, que tem aquela confusão toda? Foi logo depois dessa cura. Assim que Jesus chega, começa a ter aquela confusão. Por quê, gente? Qual que foi a confusão? Que é o problema de Jesus ter curado ele? Alguém desconfia? Por que os sacerdotes ficaram tão bravos com Jesus? Porque era um dia de sábado. Isso mesmo. Era o dia que de sábado não podia curar.
certo? Sábado não podia fazer nada, né? Nada, E aí Jesus estava curando, ou seja, Jesus estava o quê? Trabalhando. Qual era o trabalho de Jesus? Pregar e curar. E deu aquela confusão, porque de acordo com a criança deles não podia, né, fazer nada. Era o dia do descanso. Faz sentido ter um dia do descanso? Gente, até que faz. Se você pensar que esse povo foi um povo escravizado, que trabalhava de sol a sol, de domingo a domingo, quando eles se viram livres, o que vocês acham que tem que fazer? E eles acreditaram essa liberdade a um Deus. Não, vamos então. Um dia vai ser por lei do nosso povo do descanso, porque nós somos do descanso. Então Jesus diz isso, olha, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E aí foi nesse contexto, agora que chegamos na fala de Joana, foi nesse contexto que tem essa frase, Jesus comentou que o Pai trabalha e ele também trabalha. Por quê? Por que tem o sabá? Porque tem a história de que isso, a Maria Lúcia está aqui nos esclarecendo, né? Só que eu não consigo ler, porque abaixa rápido, Maria Lúcia. Quando você quiser abrir e falar, eu agradeço. Pode falar. Eu fui pesquisar que os judeus, eles têm um dia sabático, né? Eles têm... Então, para o povo judeu, o sábado, sabá, é considerado um dia sagrado, sendo, portanto, reservado para o descanso. Eles têm do anoitecer da sexta-feira até a tarde do sábado, eles não podem fazer nada, a não ser as coisas mais ordinárias, assim, da casa, mais nada, né? Então, até hoje ainda tem esse rito pertencente à cultura deles. Não só entre os judeus, né, Maria Lúcia? A gente tem algumas religiões sabatistas também. Acho que são os adventistas do sétimo dia, que eu me lembro. Tem algumas que são sabatistas, é a mesma coisa. O pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado. Eles trazem essa cultura, essa tradição que já era do povo judeu. E Jesus, como nunca foi cristão, sempre foi judeu, ele, a princípio, né, deveria seguir as regras, mas não era isso que ele veio fazer, né? Exato, ele veio para quebrar essas regras, né? É por isso que ele fala, o sábado foi feito para o homem, então tudo bem vocês terem um dia de descanso, é isso, Jesus está concordando. O que eu não posso é levar tudo a ferro e a fogo, não o homem para o sábado, ou seja, se ele estava fazendo uma coisa boa, que é curando, por que ele não poderia fazer? Então, o repouso, o que Jesus está nos ensinando? Que o repouso não é ociosidade. É isso, né? Vocês concordam com Jesus, né? Tem que concordar, né, gente? Não, com Jesus a gente concorda. Com a minha interpretação aqui, nisso que eu estou falando, que a Maria Lúcia também comentou. Então, aí o que acontece? Da onde que veio essa tradição? Essa tradição veio lá do Gênesis. Então, o que tem a criação lá do Gênesis? Primeiro dia, separou a água, né, que soprou como que era? Deixa eu ver se eu lembro, mas soprou o vento, formou a terra. A terra era vazia e sem forma, no primeiro dia deu forma, vamos dizer assim. Aí depois veio o segundo dia, separação das águas, terceiro dia, terra seca, quarto dia, aparecem os luzeiros, enfim, aí vai indo. Sexto dia, os animais, o homem, e sétimo dia, que era o sábado, Deus descansou. Então, por isso que era o sábado, porque tinha que descansar. A questão é que Jesus está dizendo, é que Jesus está falando que Deus descansou? Olha o que Jesus está reformulando aí. Jesus está dizendo, olha, gente, Deus não descansou, a terra fez, vamos imaginar que fosse isso, né? Mas ele não descansou, Deus continua trabalhando. Como se Deus tivesse criado a terra, sabe aquele pai que só concebe e vai embora, some? Será que Deus é esse pai? Ou é aquele pai cuidador, aquele pai que concebe, cuida, cria e continua cuidando? Então, é isso que Jesus está dizendo aqui. Há necessidade, sim, do repouso, mas não é ociosidade. Quem queria falar, pode falar. Eu
Rosane, eu sempre digo para o meu filho, assim, enquanto descansa, carrega uma pedra. Eu acho que é isso, né, que Deus está o tempo todo a nos auxiliar. Ele deseja que nós tenhamos o descanso, né? Mas o descanso e aí o carregar a pedra é realizarmos as nossas ações para nós, para o lar, para a família, né? Isso pode ser um dia, uma atividade diferente, que te descanse daquele ritmo frenético, né? Das coisas do dia a dia, mas não ociosidade. Pode falar, Marcos. Eu gostaria muito, por eu gostar muito dos livros de Joana de Ângeles, eu venho fazendo uma pesquisa a respeito desse assunto do descanso, né? E ela tem um livro que eu acho que vale a pena, não sei se existe em PDF na internet, mas que é esse, o Alerta. E ele traz no capítulo 49, o capítulo chama Tentação do Repouso. E eu até tive vontade de colocá-lo no grupo, mas é uma página, então ficaria um texto muito grande para ser lido. Então, mas ela fala no último parágrafo do capítulo, ela fala, repousa, quando necessário. Todavia, não cesses de trabalhar dia algum de sua vida. E a gente precisa ter um enfoque diferente sobre trabalhar. O trabalho de Jesus não foi um trabalho que exigisse dispêndio dos músculos, de força. Ele trabalhou dentro daquilo que ele veio para fazer, né? Foi atender as pessoas que estavam necessitando, sejam do socorro físico ou do socorro espiritual. Mas ele trabalhou, né? Então, e a Joana de Ângeles tem um livro também que chama Horas Vazias, e eu encaixo muito o conceito errôneo de repouso, né? Que a maioria das pessoas tem é de ociosidade, é de não fazer nada, ou de fazer alguma coisa que só leve prazer, né? Que só traga prazer a ela pessoalmente. No entanto, a gente pode reformular esse conceito de repouso trabalhando, como Jesus trabalhou, né? Modificando a, aquela rotina de trabalho, vamos dizer assim, profissional que a gente tem, ou de obrigação como uma dona de casa, né? A gente pode trabalhar também de outra forma. Então, a gente vai descansar do trabalho rotineiro. A gente vai trabalhar de uma outra forma, num trabalho que leve e nos traga também bem-estar, né? Então, esse livro da Joana de Ângeles, esse capítulo, Tentação do Repouso, se alguém se interessar, eu não sei se existe em PDF, mas vale a pena consultar no livro Alerta, o capítulo 49 chama Tentação do Repouso. Ela nos conversa conosco de uma maneira muito mais pessoal, né? Muito embora que as recomendações dela no fim desse capítulo, né, de Jesus e atualidade também o seja, mas esse capítulo do livro Alerta, ele nos fala de uma maneira muito mais particularizada, muito mais do dia a dia, daquilo que a gente encara como rotina, como trabalho, para a gente diversificar essa ideia que a gente tem de trabalho, como também da ideia que a gente faz do que seja repouso, que é não fazer nada. A gente pode repousar trabalhando. Era isso. Muito bom. Agradeço, Márcio, a contribuição, agradeço a Rosane. Vou procurar e vou ler. Meu tempo está meio corrido, viu, Márcio? Então, eu agradeceria. Se você quiser pôr a página lá, eu ia ficar muito satisfeita. Eu vou colocar assim,
O texto não é tão longo. O livro são 2 páginas, uma folha. Então, eu vou colocar assim, mas eu acho que vale a pena. Olha lá, a Edna Perfeito. disse que tem PDF, olha lá. Então, quem quiser Então, procurar, mas assim, até eu procurar, se você colocar as páginas, pelo menos esse eu tenho certeza que eu vou ler, tá ok, do 49. Agradeço. tá ok. Então, tá vendo, ó, corroborando aí tudo que vocês estavam falando, o trabalho é lei da vida, tanto quanto é o repouso. Então, nós necessitamos do trabalho, necessitamos do repouso nessa concepção, né? Não a ociosidade, mas o repouso da diversificação da tarefa, do refazimento das energias. Este, porém, está falando do repouso, não é, olha lá, paralisação, ociosidade, nem corrida da busca de coisa nenhuma. Como repouso, entenda-se tranquilidade interior, recuperação de forças, conquista de otimismo, estar de bem com a vida. Então, se você trabalha assim, gente, você já pode trabalhar repousando, exatamente, né? Agora, se você tem um trabalho estressante, é uma palavra moderna da atualidade, o estresse. O que é o estresse que faz tanto mal à nossa saúde? É justamente esse trabalho que te sufoca, né? Que não te dá bem-estar. Até a gente comentou um pouquinho isso semana passada, né? Às vezes, dependendo do que você está fazendo, se tiver oportunidade e você não estiver bem, às vezes compensa você repensar a tua vida. O que você pode fazer que vai te trazer retorno financeiro, porque estamos encarnados, precisamos para viver, mas que te traga um pouquinho mais de bem-estar. Isso é uma coisa que é cada um consigo mesmo, né? Pensar aí o que está fazendo. Aí, continuando aí, nossa, eu tenho uma imagem e uma provocação. A imagem aí é de Deus no 7º dia, descansando, e aí eu trouxe uma coisa assim para a gente suavizar, né? Rir um pouquinho. Olha só essa imagem que eu achei de evangelização, olha lá. E no 7º dia ele descansou, está lá no Gênesis, né? Olha lá Deus dormindo. E olha só, e no 8º, com saudades do 7º, criou a procrastinação. Né? Então vamos pensar se às vezes não é isso que a gente quer fazer. Chega no domingo, eu me lembro, agora acho que isso eu já nem assisto mais, mas quando eu era criança, sabe aquela musiquinha do Fantástico? É fantástico. Me dava uma tristeza, porque eu sabia que o outro dia era segunda-feira, tinha que acordar cedo, ir para a escola. Então a musiquinha do Fantástico já me dava tristeza, né? Por conta disso. Então é isso, eu já estava, mal tinha acabado o domingo, eu já estava com saudade do final de semana, né? Então, o que significa isso? Eu estava aqui, querendo viver no descanso, né? Mas graças a Deus que isso passa. Essa nostalgia ou essa tristeza do domingo. Continuando a nossa leitura aí. Proporcionar-se relaxação. Olha só, agora ela vai vir em detalhes. Esse repouso aí, sem ociosidade, o que pode ser? Olha lá, relaxação, leitura agradável, esporte sadio, convivência com pessoas experientes. Gente, às vezes numa conversa, a gente, ultimamente, né, a gente não está tendo muito esses encontros. Mas, assim, se já tiver, assim, um encontro, às vezes, de uma conversa, como te relaxa, como é gostoso um bate-papo. Eu gosto de falar, não sei se vocês falam aí no lugar de vocês, jogar a conversa fora. Não é um assunto assim, fulano, preciso falar com você esse assunto. Não, você encontra e vai jogando a conversa fora. Isso é muito bom, né? Principalmente quando a pessoa é mais experiente, por isso que ela está falando,
que ela pode te ensinar, te dar conselhos, conversar com uma pessoa idosa, gente, agora eu tô quase idosa, mas assim, quando eu era menor, como eu gostava de conversar com a minha avó, com meu avô, eles contavam histórias. Pode falar, Rosane? As crianças. As crianças é muito, muito bacana, muito interessante. Eles trazem, sim, as vivências deles, que também eu gosto Um muito. ponto de vista, né, deles, que é muito legal, né, Rosane? Márcio, pode falar? Isso, quer ver algum tema? Você traz assim um tema, o que está acontecendo com a vacina? Aí eles já vão falando, ai, tia, eu acho a vacina isso, aquilo, outro, né? Muito bacana. Márcio, você levantou a mão? É da outra vez ainda? Ah, acho que é, tá bom. Então, olha só, então é isso, vai entrar na continuação, né? Porque eu comecei, Rosane, ó, pessoas experientes. Aí vem joviais, alegres, então, assim, inclui aí os jovens, as crianças, né? Sem ruídos, viajar em calma para tomar contato com outros lugares, outros costumes, outros indivíduos, sem pressa. Lembra que a gente falou que às vezes tem aquelas excursões que fica assim bem afobada, mas se você, que às vezes te agita, mas se você for para um lugar meio sem pressa, constitui um método eficaz, eu grifei, ó, método eficaz para um bem utilizado repouso. Eu particularmente, eu comentei, né, com vocês que eu gosto de viajar, mas gosto de viajar sem pressa, sem estresse. Se fosse negócio de pressa, parece que eu me estresso mais. Aí cada um tem um jeito, né? Mas aqui eu me identifiquei muito com o que Joana falou. Eu adoro conhecer lugares novos, mas no meu ritmo, sabe? No meu tempo. Senão, eu falo assim que o relógio eu tenho quando eu estou trabalhando, aí não tem jeito. Mas quando eu estou descansando, quando eu estou viajando, eu gosto de não ter, inclusive, relógio, de olhar para o céu e falar, deve ser mais ou menos umas 3 da tarde. Quando é que eu vou almoçar? Quando eu tiver fome. Né? Não quando o relógio está mandando. Eu gosto disso, né? E aí eu escolhi uma frase, aí o menininho descansando, e para a gente se inspirar, isso está num salmo, ó. Só em Deus repousa minha alma. É um dos salmos lá do rei Davi. Não sei se vocês conhecem os salmos, muito bonito também. Tem uns famosos, outros menos famosos, né? Eu queria que vocês observassem essa imagem antes de ler, né? Para quem acompanha depois, eu queria relatar a imagem. Olha só, eu queria que vocês prestassem atenção. Tem esse homem aí, né? Onde ele está? No ambiente de trabalho. Tá vendo? Ele tá no ambiente. Oi, Rosane. Desculpa, você quer a audiodescrição da figura, da imagem, ou você vai relatar mesmo sobre... Não, a audiodescrição mesmo. Por quê? Eu não sei, pode ser que seja exagero da minha parte. Se não for, o pessoal que assiste depois comenta aí que não precisa. Mas assim, eu quando ouço alguma coisa, eu só ouço porque eu estou cozinhando, estou fazendo outra coisa. Então, às vezes, quando tem uma imagem e a pessoa fala, eu gostaria que ela descrevesse, eu estou tentando fazer o que eu gostaria que o outro fizesse, né? Então, tem a imagem aí desse homem que está no ambiente de trabalho. Aí eu busquei essa imagem para a gente olhar lá atrás, pessoas passando, pessoas trabalhando, ou seja, as coisas estão acontecendo ali. E ele parou. Ele usou aquele ambiente, ele parou, tirou os sapatos e começou a meditar. O que essa imagem vai querer dizer para nós? Que às vezes, para eu ter um momento de relaxamento, eu não preciso estar no final de semana, não preciso estar de férias. Eu posso usar alguns momentos do meu dia a dia e tirar para mim e conseguir esse relaxamento que eu tanto preciso para refazer minhas energias. Aí vamos ver agora o que a Joana está dizendo. Igualmente, meditar no próprio lar, orar, buscar sintonia com as nascentes do pensamento superior,
confraternizar com os sofredores, confortando-os e ajudando-os, a serenar-se, escutando melodias de profundo conteúdo emocional, são recursos valiosos e técnicas de repouso que podem ser aplicados em qualquer lugar, nas horas possíveis. Então, nós podemos relaxar. Só um minuto, gente. Você derrubou? Tem um gato aqui derrubando as coisas. Ó. Não, aqui. Não. Será que eu preciso ter esse sonho de consumo que eu só vou descansar nas férias? Que eu só vou descansar no final de semana? É isso que a Joana está nos trazendo. Não. De repente, alguns minutinhos do teu dia te aliviam. Tem gente que gosta, eu conheço, eu não consigo. Mas tem gente que almoça e dorme 5 minutinhos, já ajuda a refazer, né? Enfim, tem várias técnicas. Eu gosto de respirar, parar, respirar um pouco, assim, ajeitar os ombros, alongar, já ajuda. Enfim, aí cada um encontra uma técnica própria que dê para si, mas ela já está dando aqui um tanto de dicas de como a gente pode entrar em sintonia. Uns chamam de meditação, o outro chamam de oração. Talvez sejam nomes diferentes para a mesma técnica de se conectar com Deus. Pode falar, Rosane. Dessa cena aí, eu lembrei do meu local de trabalho quando eu ia, né? Antes da pandemia, que depois começou a pandemia, a gente está trabalhando em casa. E aí, o local que eu trabalhava, o prédio, tinha uma área externa, tem uma área externa com jardim, que tem a piscina, onde acontece também fisioterapia, né? Para as pessoas que vão lá. E aí eu ia, quando eu senti que estava assim, de um atendimento ao outro, que estava cansativo, estava carregado, eu ia lá no jardim, tirava o sapato e andava na grama. E aí eu me sentia assim, reconectada, né? Com energia de novo. E claro, ali naquele momento eu fazia mentalmente a minha prece, as minhas orações. E aí pronto, era realmente, eu revigorava, né, desse momento de trabalho, bem legal. Obrigada pela partilha, Rosane, é isso mesmo. E a gente vai encontrando uma maneira de, em pequenos momentos do dia, a gente ir se reconectando com a gente mesmo, com Deus, né? Então é isso, se a gente vai fazendo isso, nós vamos tornar o nosso ambiente de trabalho muito mais agradável, trazer mais bem-estar para a nossa vida e, consequentemente, ter mais saúde, não é isso, gente? Não precisa esperar as férias. Não que a gente não mereça férias, merecemos também. Mas não precisa esperar as férias para relaxar. Não precisa esperar o final de semana para relaxar. Nós podemos ir aplicando essas pequenas técnicas para conseguirmos o repouso. Basta. Aí aqui é uma fala de Jesus, né? Quando Jesus falou sobre oração. Inclusive, para nós que somos espíritas, o comentário a essa parte está lá no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano é 27, não sei qual é o último, não me lembro, mas acho que é capítulo 27, quando fala sobre oração, né, como é que Jesus recomenda? Olha, basta entrar no quarto, fechar a porta e conversar com Deus. Então, no Evangelho, quando ele era questionado para ensinar como orar, né, ele falou isso, né? Por quê? Por que ele fala isso, gente? A gente já falou do costume dos judeus. Os judeus, eles tinham o costume, tem até hoje, vocês já devem ter visto na TV. Já viu quando eles rezam no Muro das Lamentações? Então, assim, eles tinham o costume de fazer as orações, assim, para fora, para o externo, era o rito. O que Jesus está dizendo? Não precisa fazer o para fora. Ninguém precisa saber que você está orando. Entra no teu quarto, fecha a porta
Que é isso que ele quer dizer? Joana vai explicar, mas já estou adiantando, depois eu leio. Ela está dizendo assim, quando ele fala entrar no quarto, porque às vezes a gente fala entrar no quarto assim, deixa eu me esconder, né? A gente acha que é o quarto físico, não é isso que Jesus está dizendo. O que é o teu quarto? Dentro de você, se recolhe, fecha a porta, esquece o externo. Agora é teu momento, você, você com Deus, né? Então, conversar com Deus é isso, você, despido, limpo, né? Então, conforme ensinou Jesus ao referir-se à técnica da oração. Então, uma meditação, né, que Jesus estava ensinando. O quarto é o mundo íntimo e a porta é o acesso ao exterior. Nesse lugar silencioso, ouvirá Deus. Eu gostei muito dessa imagem, eu gosto de me imaginar assim, gente, não sei vocês. Tem hora que eu preciso, sabe, me entregar nas mãos de Deus, né? E quantos de nós, eu vou fazer algumas perguntas, e quantos de nós se entregam? Será que nós nos entregamos ao descanso em Deus? Ou a gente fica igual criança? As mães aqui, talvez os pais, não sei, vão lembrar, de criança pequena que briga com o sono. Estou morrendo de sono, mas eles não querem dormir. Eu, às vezes, penso que nós somos assim. A gente precisa descansar em Deus, se entregar, mas a gente não quer, por algum motivo. E aí a gente continua irritado, porque é isso, pega a criança com sono que não consegue dormir. Ela fica irritada, ela chora, ela berra. E nós, se fôssemos voltar a ser criança, eu não sei vocês, gente, eu com o sono, eu não me reconheço, me acorda antes do tempo. Mau humor terrível. Então, assim, será que nós estamos nos permitindo a descansar em Deus? Ronaldo, hoje você está aqui, né? Não preciso nem deixar recadinho. Olha a reflexão. Será que eu me permito o descanso em Deus? Será que eu me permito o repouso? E aí, mais uma pergunta em relação ao que Joana está dizendo. É que nesse lugar interior, ou seja, você com você mesmo, lá no fundo da sua alma, usando a linguagem psicológica que Joana vem trazer no self, né, gente? Lá no self, lá dentro, o seu eu superior, conversando com Deus. Olha o que ela vai falar. Nesse lugar silencioso ouvirá Deus. Olha só que interessante. Você tem falado com Deus? Muitas vezes as nossas orações é a gente falar com Deus, pedir para Deus, solicitar para Deus, não é? Agora a pergunta é: será que eu tenho ouvido Deus? Será que eu faço silêncio para ouvir a resposta? Eu vou falar por mim, gente. Eu fazer silêncio é muito difícil. Então aí você não ouve a resposta, porque Deus vai te falar no silêncio. E aí? Você tem ouvido Deus? Então são duas perguntas, Ronaldo. Se a gente se entrega no repouso em Deus e se a gente tem ouvido Deus. Para a gente pensar. Certo, gente? Deixa eu ver. Eu acho que para hoje era isso mesmo. Aí ficou só os conselhos da mentora. E aí o Eduardo não está aqui hoje, mas acho que ele vai ouvir a gravação depois, né, Eduardo? Aí se você puder preparar para nós as perguntinhas. Aí eu pensei o seguinte, é bem rapidinho aqui esses conselhos da mentora. É um slide só. Aí eu pensei da gente fazer o fechamento e o Eduardo já preparar o início do próximo. Jesus em segurança, porque daí, se a gente for rapidinho na reflexão, a gente já engata na reflexão do próximo e na outra semana a gente já começa com a leitura, né? Acho que pode ser assim. É isso, gente. Alguém gostaria de falar alguma coisa, de comentar? Alguém levantou a mão? Eu não vi. Margarida, pode falar, Margarida? Andréa, aí ela, só um complemento aí da Joana de Anjos, ela diz que o quarto é o mundo íntimo, né? E a porta é o acesso exterior. É aquele lugar bem silencioso que você consegue se conectar mesmo com Deus.
outra coisa. Você é a rainha das histórias. Mas eu posso contar uma história? Não precisa nem pedir, Margarida. Então, deixa eu falar aqui. Eu vi na internet. Um carteiro, ele passou e viu o professor molhando as plantas. Aí ele perguntou, está trabalhando, professor? E o professor respondeu, não, estou descansando. E quando o carteiro voltou, o professor estava sentado lendo um livro. E ele perguntou, estás descansando? E ele respondeu, não, estou trabalhando. Interessante, né? Aí eu deixo essa historinha para a gente refletir. Exatamente, Margarida. Gratidão pela partilha. E a gente vai refletindo. E aí a gente podia ficar com mais essa para semana que vem, né, Margarida? Trazer para nós que momentos aí, ó, igual o professor, você descansa, você trabalha. Verdade. Bom, gente, hoje foi muito bom. Muito satisfeita, acho que muita reflexão bacana. E a gente poderia ir encerrando, serenando aí nossa mente para o nosso descanso. Para mim, essa hora que passamos juntos foi um descanso. Para mim, viu? Já fazendo a historinha aí, viu, Margarida? Se alguém passasse aqui e perguntasse assim para mim, você está trabalhando, professora? Lá não, descansando. Estou descansando. Verdade. E então eu gostaria de pedir ao nosso Pai, de infinito amor e bondade, nos envolva com as suas energias, que em nome de Jesus, nosso irmão, a espiritualidade possa trabalhar um pouco em nós, nos ajudando a relaxar, nos ajudando a descansar dos nossos problemas, descansar das nossas tarefas cotidianas, para que nós possamos seguir trabalhando, porque esse é o nosso propósito aqui nessa escola, né? Nessa oficina de trabalho, que é o planeta Terra. Deus, nos ajude, Pai, a cumprir nossa tarefa, a tarefa que nos deste, porque trabalhando chegaremos a Ti. Estaremos novamente reunidos um dia na Tua casa, em conexão com a felicidade que Jesus nos prometeu. Confiamos nele, em Jesus, e pedimos força para que possamos caminhar o seu caminho, para que possamos alcançar aquilo que um dia ele disse que teríamos. Que a mentora Joana de Ângeles possa receber nossas vibrações de gratidão. E mais uma vez nesse momento, pedimos por nós mesmos, vibrando em paz e saúde, que a paz de Jesus esteja conosco e que nós possamos, na medida do possível, irradiar essa paz e essas energias para todos aqueles que circundam e que passam pela nossa vida. E se for possível, Senhor, que a espiritualidade amiga recolha as nossas energias para distribuir nos hospitais físicos e astrais. Que assim seja, em nome de Jesus. Graças a Deus. Damos por encerrado o nosso encontro de hoje. Agradeço. Obrigada por você, viu, André? Você esqueceu de mim, viu? Boa noite, gente. Ela esqueceu de mim. Oi, Edna. Boa noite a todos. Até a semana que vem. Maria Zélia, boa noite. Maria Zélia, boa noite, Maria Zélia. Boa noite, Maria Lúcia. Boa noite. Boa noite. Até a semana que vem. Olá, boa noite a todos. Edna.
Fechando, fechando. Tô falando, microfone fechado. Desculpa, eu cliquei errado e saí da sala. Maria Zélia, eu esqueci, porque eu estava preparando a apresentação. Quando for assim, é o mesmo link, mas se você não tiver, é só você fazer que nem hoje, você me cobra que eu te mando, tá bom? Tá bom. Tem dia que é muito corrido aqui. É muita Aí, coisa. então, e eu tinha que preparar os slides, sabe? A apresentação, aí não deu tempo, eu cheguei muito. Que manda, né? Eu vejo lá no eu vou te colocar no... Me coloca, então. Eu vou te colocar no grupo, que daí eu não preciso ficar te passando, tá? Tá bom, filha. Tá bom? Tá, jóia. Beijo. Obrigada. Boa noite. Até sexta, se Deus quiser. Até, se Deus quiser. Tchau. Gustavo, você ficou quietinho hoje, hein, Gustavo? Hoje eu fiquei mais só escutando. Só escutatória, né, Gustavo? Eu fiquei só na escutatória. Deixa para semana que vem. Gustavo, eu esqueci de você, Gustavo. Você falou de sexta-feira, não foi? Lembra? Sim. E eu esqueci, a culpa não é da Margarida, é minha. Eu não falei para ela. Não tem problema, não. Aí eu vou falar agora, senão eu não esqueço de novo. Eu vou falar agora. Aí ela falando que tudo bem, eu te mando o link na sexta. Mas eu acredito que não tem problema, tá bom? Sem problema. Então tá. Eu aguardo. Mas olha, quando for assim, me lembra, por favor, porque minha cabeça aqui, ó, tá a mil. Eu sei, eu imagino. Essa nossa profissão é desse jeito. A gente não para, André. Ô, Gustavo, eu vacinei ontem. Vacinou? Que bom, André. Vacinei. Chegou minha vez, finalmente. Graças a Deus. Você tomou qual? A da Pfizer. Você tomou da Pfizer? É, você viu? Dei sorte. Deu, eu tomei a AstraZeneca, quase morri, tanto que, nossa senhora, essa nossa, não tive reação nenhuma, Gustavo, nada. A impressão parece que eu apanhei, viu? Jogaram no pau de arara. Olha, Andréia, dói. Eu lembro de você falar isso, que ficou muito dolorido. Insuportável. Hoje eu encontrei com a dona Neide, que trabalhou comigo lá no Ceará, né? Ela falou mesmo, Gustavo, eu tive muita dor de cabeça, muita dor no corpo. Tive dores, assim, que eu tinha que fazer as coisas pausadamente, tanta dor. E é um cansaço insuportável. Né? Mas, graças a Deus. Não, mas a gente suporta. Se fosse essa, eu ia tomar também, entendeu? Não, é igual qualquer uma que fosse. Eu até brinquei, né? Põe até a língua pra fora, se quisesse, pra tomar. Até na língua. Pois é, então. Aí, mas eu acabei dando sorte, eu fiquei feliz na hora que eu cheguei lá e eles falaram que era da Pfizer. Porque acho que cada dia uma. No dia que eu fui era da Pfizer. No outro dia ia ser da AstraZeneca, que eles estavam tomando aonde? Lá, aqui na Aparecida, não. Eu moro aqui, perto da APAI. Aí o meu postinho é aqui na Aparecida. Eu fui ali, eles não quiseram me vacinar. Por quê? Porque eu fiz pela minha comorbidade, né? Portador de deficiência visual e... Deixa eu botar... deficiência visual e cegueira, né? Eles não aceitaram meu laudo do meu médico. Como achei não? Estranho. Mas não. Aí eu fui lá na igrejinha, lá no Polivalente, aí eles me passaram. Não, Gustavo, você tem direito sim. Porque assim é comorbidade, é isso mesmo. Aí eu conversando com um amigo meu, ele falou que aconteceu com ele a mesma coisa na igrejinha. Ele toma um remédio pro coração há muito tempo, de pressão. Ele é da minha idade, mas toma mais de 8 anos já. Elas encrencaram com ele também, ele foi no Polivalente, não. Você vê como que é as coisas? Não. É incrível, né? Isso porque a vacina não é deles, né? É uma frescuragem a algumas pessoas que vão, olha, que Deus o conforte, eu rezei para ela, mas a vontade que eu tive vontade. Falei só, moça, eu tenho meu direito, o direito é meu. Tá aqui, eu tava até com a minha pasta de portador de ciência, porque eu fiz laudo, perícia, levei ela para não dar problema. Ela não quis. Lá na outra, a moça só pegou, olhou, perguntou, você não tem uma cópia? Eu falei, tem uma antiga. Foi certo, então. Mas deu certo, isso que é importante, graças a Deus, né? Que importa, exatamente, isso que importa. Deu certo. Graças a Deus. Agora aguardar para setembro. A minha também é em setembro. Quanto tempo é? Mas você tomou? Eu tomei semana passada, né? Então você tomou perto. Eu achei que você tivesse tomado
já muito antes. Não, eu também semana passada. Ah, então tá certo, é isso mesmo, a minha também é setembro. Dia 6 ou 7, 6 de setembro eu tenho, 6 ou 9 de setembro eu tenho que tomar. Faz uma semana. Será que dá de novo ou será que é melhor a reação? Tomara que não dê de novo, né? Não quero nem pensar. É melhor pensar que não vai dar. Eu tô pensando que não vai dar, exatamente. Isso mesmo. Mas nós estamos lá. Se eu tomar na língua, eu tomo até na língua daí. Não tem problema. Até na testa. Importante é imunizar aí a maioria da população para eliminar o vírus, né? Vai dar certo. É isso que eu penso. O mais importante é essa parte. Não importa a dificuldade que eu tive, né? Que a moça não quis, mas lá teve, graças a Deus, deu certo. E agora, aguardar a segunda e as próximas que virão, né? Porque parece que, assim, eu estava vendo que talvez precisa de mais reforço. Isso você viu, né? Quanto mais idade, menos eficiência ela tem. Então, talvez vai ser necessária a terceira dose. Talvez para nós não, também, né? Eu já ouvi falar também que parece que também está nos casos de ser anual. Igual da gripe. É que não se sabe, né? Mas eu também estou achando que vai ser, viu? Eu também estou achando. Porque o jeito que ela está vindo, acho que vai ser igual, pelo menos um bom tempo. Ou seja, a hora que vacinar todo mundo, está na hora de começar tudo de novo. Começar tudo de novo. Mas eu acho que vai ser mais rápido, né? Depois, porque já tem vacina suficiente, o Brasil já está produzindo, tanto do Butantan, tanto do... Não vai ficar dependendo só do IFA da China. Aqui e já aí é bom que se o vírus mutar, você já vai corrigindo, né? Já vai ajustando. Sim. E conforme as necessidades do povo brasileiro, né? Que já é uma miscigenação lascada. Mas tá bom. Deus cuidando de nós, né, Gustavo? Isso que eu peço, bastante. Então tá bom, fica com Deus, viu? Ótima semana. Eu vou mandar para a Margarida agora, se ela me responde, eu já te falo. E se eu esquecer, se eu não te mandar nada, amanhã à noite ou na sexta de manhã, você me cobra, porque às vezes eu converso com ela e esqueço, tá bom? Não tem problema. Tchau. Obrigado, com Deus. Bom final de semana. Boa semana. Tchau. Com Deus. Tchau.